Só um minutinho. Bom dia, boa tarde, estamos começando. Então, gostaria de perguntar, né, a nossa organização de dinâmica de grupo, quem poderia estar assumindo o nosso guardião do tempo? Agradecida, Alô, Luiz. Vamos acordar 5 minutos, certo? tudo bem? Se precisar de mais um tempo, é só estar se colocando. Aí nós gestamos nosso tempo. Quem poderia ser o guardião das mãozinhas? O guardião do tempo, o guardião das mãozinhas, no caso, o guardião do tempo gesta o tempo. Então, nós acordamos um tempo em coletivo, né? Estou vendo que a Tainara está perguntando aqui, primeiro dia dela. Bom dia, Tainara, boa tarde, no caso, bem-vinda. Então, e o guardião da mãozinha é quando forem fazer perguntas, a gente levanta aqui as mãozinhas no recurso que tem no Google Meet para poder repassar, né? Para a pessoa, a pergunta, a questão que ela está fazendo. Então, alguém poderia assumir? Eu posso estar assumindo, mas seria bom depois alguém estar assumindo também, tá bom? Que aí a gente trabalha essa dinâmica de grupo, que vem justamente de todas as pessoas assumirem a organização da dinâmica que nós estamos construindo aqui. Aqui é a formação das novas construções sociais de aprendizagem e educação. Nós estamos falando sobre as construções da aprendizagem. Nós estamos, são as 7 perguntas da complexibilidade da aprendizagem. Então, nós estamos na 6ª pergunta, que é como sabemos que aprendemos. Nós começamos a falar sobre elas, né, nos outros dias, e estamos nesse desenvolvimento de reflexão. Nós falamos, inclusive, sobre falar sobre testes e avaliação, possibilidade de fazer um portfólio, e como sabemos que aprendemos. Aí a pergunta é, vocês gostariam de desenvolver mais sobre como sabemos que aprendemos e trazer mais algumas reflexões? Eu daria uma sugestão, se tem alguns projetos aqui que estão mais avançados, tem outros projetos que ainda não foram constituídos, mas para quem está com os projetos mais avançados, se quiser também trazer uma prática do como sabemos que aprendemos, ajuda a ter uma ideia melhor sobre essa construção em comunidade de aprendizagem, para quem está chegando. Sugestão para quem está chegando, que veja os vídeos no YouTube também, para vocês poderem já ter uma noção como funciona essa construção de formação, tá bom? Então, passando a palavra, como sabemos que aprendemos? Quem está chegando, se quiser trazer sua reflexão de como sabemos que aprendemos, também é muito bem-vindo, tá? Bem-vindo. Rogério. Eu lembro que no penúltimo encontro, esse assunto, né, estava em pauta. E eu lembrava a importância de a gente ter presente a dupla dimensão, os duplos objetivos da escola. A dimensão educativa e a dimensão instrutiva ou instrucional, tá certo? Então, o que é que nós aprendemos? O que nós aprendemos em termos de convívio social, né? No respeito e na reciprocidade, como fala né, o Piaget, e como nós aprendemos no plano intelectual, né, no desenvolvimento dos conhecimentos, propriamente dito. Né? Então, e parece que é muito importante a gente insistir nessa dupla dimensão, tá certo? Que a Escola da Ponte resgatou muito bem, mas que as escolas, de um modo geral, os professores não aceitam. Eu estou aqui para ensinar português, matemática, história e geografia. O resto não é comigo. Então, eu preciso ter clareza quanto a essa dupla dimensão da aprendizagem na escola. Aprendizagem social, que não, a escola não foi feita para isso, mas ela não pode evitar isso. Essa é uma dimensão que está presente. Né? A escola foi feita para ensinar a ler, escrever e contar. Lutero, muito claro, ler a Bíblia, né? Essa é a história que todo mundo sabe. E eu lembrava naquele encontro a importância de testes, não como prova, para aprovar ou reprovar. Eu acho que
numa outra escola que a gente quer construir, tá certo? Não faz sentido prova, aprovar ou reprovar. Mas faz sentido testes. Fernando Urri, por exemplo, ele tinha lá o sistema de faixa de classificação dos alunos no plano do comportamento e no plano cognitivo, intelectual. Ele tinha um sistema. Os alunos tinham seu plano de estudos. Quando eles se sentiam prontos, eles se apresentaram ao professor. Quero fazer o teste do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Então, o aluno se apresentava ao teste quando se considerasse em condições. E aí, no conselho de classe seguinte, o professor dava o resultado. Fulano, Pedrinho, fez o teste número 5, foi aprovado. Então, agora ele mudou de faixa, ele está num nível mais elevado. Entendeu? Então, ele já pode ajudar os outros do nível inferior, assim por diante. Até porque essa questão dos testes faz parte da vida. A minha neta Sofia fez esse ano o teste do Enem, está toda feliz porque conseguiu 600 e poucos pontos, vai conseguir se colocar bem na universidade. Então, isso faz parte, entendeu? De preparar uma escola pública de qualidade deve estimular os seus alunos a avançar no plano cognitivo. A televisão está mostrando muito aí agora a moça, filha de uma senhora muito pobre, que se classificou em 8º lugar para o curso de medicina, a festa. Entende? Então, eu acho que esse é um papel da escola. Agora, como é que a gente vai fazer, né? O teste é importante, não como prova, mas como desafio a cada estudante a progredir no conhecimento e se qualificar, entendeu? Para se situar bem na sociedade. Eu acho que faz parte disso, né? Nós não podemos tirar do aluno pobre, da periferia, o sonho de ser médico, engenheiro, que ele quiser ser. Senão, nós estamos, né, perpetuando uma discriminação social. Obrigado. Agradecida, Rogério. Então, estamos falando, né, de novas construções sociais de aprendizagem e educação. Então, nós precisamos perceber essas transições, né, e essas organizações que ocorrem, e como nós podemos fazer para transformar o como sabemos que aprendemos numa ideia de um novo paradigma, de fato, da paradigma da aprendizagem e da comunicação, né, para que as crianças, os jovens e até os adultos compreendam a necessidade de haver essa mudança e essa transformação. Porque nós sabemos, por exemplo, o quanto que a prova, ela está causando danos às pessoas, né? Nós temos hoje em dia um índice altíssimo de desistência, de ansiedade, né? Os jovens e as crianças estão sofrendo muito com isso, tendo até crises mesmo. E em alguns países a situação chega até ficar mais grave, né? Como o Japão, como a Coreia, a ponto de perder até a própria vida por uma situação que nós sabemos que não é real. Porque como que nós sabemos que aprendemos? Então, essa perspectiva desse paradigma é entender como funciona essa construção do que sabemos que aprendemos. E nós estávamos justamente falando sobre essa perspectiva dos testes, né? O que seriam esses testes? Eles seriam testes probatórios? Porque nós já sabemos que testes probatórios ou testes que trazem uma construção eletiva da aprendizagem, ou seja, esse conteúdo você está sabendo ou não? Esse conteúdo você está sabendo ou não? Isso está ligado muito a uma questão do instrucionismo, porque você não tem como medir uma construção de aprendizagem a partir de uma resposta que você dá a uma pergunta que ela está evidenciada a uma questão estanque. Mas você tem como ter noção dessa aprendizagem a partir do momento que a pessoa ela sabe o que ela está falando, ela demonstra a sua evidência de aprendizagem pela construção que ela tem da aprendizagem. Então, embora a criança possa, ou o jovem, ou até o adulto, não saber responder uma conta, ela pode saber a matemática, ou ela pode saber desenvolver essa construção,
ou que ela demonstre, inclusive, isso naquela prática que ela está fazendo. Então, se fosse pensar num teste que tem uma correlação mais humanista, né, do desenvolvimento da aprendizagem, nós precisamos pensar em que tipo de teste estamos falando. Se estamos falando como sabemos que aprendemos. Então, gostaria de deixar essa reflexão para nós aprofundarmos um pouquinho mais, entendendo que a ideia de novas construções sociais de aprendizagem e educação é trazer aquilo que nós temos para transformar, para ver mudança, né? Então, estamos nessa reflexão. Como fazemos isso? Como é que nós podemos demonstrar e evidenciar essas construções? Então, Luiz está com a mãozinha levantada, eu teria mais alguns complementos, daqui a pouco eu retorno. Tenho sim, olá, boa tarde. Completando o que o Rogério disse, e um pouco o que a Zizi disse, quando eu falo em prova, ou quando eu falo em teste, em Portugal se diz muito teste, mas vamos falar de prova. A nossa vida está cheia de provas, não é? Prova, eu tenho 56 anos, ainda ontem fiz uma prova. Não é a prova que vocês estão a pensar, mas fiz. Então, a prova só por si não é má. O problema é quando essa prova é a única forma de o aluno poder evidenciar o professor que aprendeu. Esse é que é o problema. Porque a prova, como instrumento formativo, tem imenso valor. Eu saber em que ponto estou da minha aprendizagem, fazendo uma prova, não tem mal nenhum. O problema é que, em Portugal, suponho que no Brasil também, o professor faz prova para que o aluno prove ali, só, naquele momento, toda a matéria que aprendeu, tudo o que aprendeu. Ora, nós não podemos provar num teste escrito tudo o que aprendemos, até porque há coisas que não se escrevem, não é? Têm que ser vistas, faladas, conversadas. Portanto, este é o problema da prova. Nós fazemos prova para tirar a carteira de condução, não é? É uma prova. Nós fazemos provas para ir tanta coisa e, portanto, a prova faz parte da vida. O problema da prova é que a prova não evidencia todo o conjunto de aprendizagens que nós fazemos. Muito menos para o professor dizer em que dia e em que hora vai ser a prova. Porque o Rogério estava a dizer isso. Quando a criança se sente preparada, pede ao seu professor para mostrar que já sabe. E como é que ele pode mostrar? Com uma prova que pode ser escrita, falada, cantada, mista, tanta coisa, não é? Tanta coisa que eu posso conjugar para mostrar que sei. Não tem é que ser aquele sistema em que a prova é tudo na vida. Se eu falhar, falhei o ano, falhei o período, falhei o semestre, qualquer coisa assim. E isso existe muito em Portugal, é muito frequente encontrarmos professores que acreditam nisso. E, portanto, como é que eu posso mostrar que aprendi? De todas as maneiras. Somente numa prova é que não. Agradecida, Luiz. Essa perspectiva, né? Como é que nós podemos construir que tem essa demonstração da evidência de aprendizagem, né? Com relação à questão da prova, qual que é esse conceito da prova? Porque nós estamos falando que nós temos a provas de vida, inclusive, né? Toda vez que nós temos que superar uma dificuldade ou temos que lidar com uma problemática, nós estamos passando um desafio probatório. Mas desse desafio probatório se tornar uma construção instrucionista de perguntas e respostas de conteúdos, para que aqueles conteúdos sejam considerados a evidência de aprendizagem, isso que nós precisamos urgentemente mudar. E como nós podemos trazer essa outra visão desse tipo de teste? Qual teste seria esse? E se não é o teste o foco, como que nós evidenciamos como sabemos que aprendemos em comunidade de aprendizagem? Nós sabemos que nós temos os dispositivos de aprendizagem, que é o portfólio, que é o roteiro de aprendizagem. Então, nós temos já construções que evidenciam a própria matriz axiológica, o acordo de convivência, carta de princípios, todas essas evidenciam essa construção de aprendizagem. Mas para que elas tenham validação num sentido de instrução, nós precisamos ter uma organização para demonstrar que ela existe, que ela acontece, e também para trazer uma outra perspectiva da educação, que é essa multidimensional. Tem muitas dimensões a construção da aprendizagem. Então, não é um currículo que ele é estanque, ele é um currículo dinâmico, ele é um currículo integral.
Então, eu vejo que uma sugestão que eu daria para pensarmos nessa perspectiva de como sabemos que aprendemos é da evidência do currículo. Uma das coisas que eu gostaria de colocar em complemento é que estavam tendo muita dificuldade de compreender como era feita o projeto da agrofloresta pedagógica. Então, o que eu fiz? Eu demonstrei o currículo. Eu abri o currículo para mostrar a construção que estava ocorrendo nesse currículo, nas evidências da aprendizagem que as crianças estavam fazendo. Então, mostrando o currículo, mostrando o portfólio e mostrando os roteiros de aprendizagem, as pessoas começaram a entender que as crianças conseguiam aprender, sim, pela pergunta e resposta, ou seja, por investigar o seu saber. E esse saber investigativo, ele constituía o conteúdo, e não era um conteúdo que era dado, era um conteúdo constituído pela própria criança, pelo próprio aprendiz, na sua construção de aprendizagem com o currículo que é desenvolvido com todos. Então, dou uma sugestão de nós pensarmos um pouquinho nessa construção também de evidenciar o currículo, tá? Vou trazer um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, que eu vi que a Flaviana está com a gente. Bem-vinda, Flaviana. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso. Eu queria só complementar, eu não peguei a fala toda do professor Rogério, mas do que eu ouvi, eu concordo plenamente, assim, com a fala do Luiz. E aí, sim, Luiz, o que acontece aqui no Brasil é muito isso, aqui assim. Eu penso que nós enfrentamos aqui no Brasil duas questões, da minha vivência. Eu trabalho em duas redes municipais, né? E agora, eu trabalhava com formação de professores, e agora vou trocar de área na próxima semana, vou trabalhar com políticas educacionais dentro da Secretaria de Educação. Mas o que eu vejo, assim, a questão das provas, eu penso que está muito arraigado com a formação do professor também, Zizi. Porque, veja, as escolas, elas têm o seu regimento interno. E o regimento interno, muitas vezes, não diz que tem que ser prova, diz que tem que ter instrumentos de avaliação, no mínimo 4 instrumentos de avaliação. E, normalmente, os instrumentos de avaliação são provas em papel, ou um trabalho, ou que deveria ser uma pesquisa, enfim. Essa é uma das questões. Embora eu veja muitos colegas que trabalhem com a pesquisa, mas a grande maioria entende como ferramenta de avaliação a prova, porque é mais fácil. E aí eu acabo cutucando e mexendo, porque a prova, o instrumento de avaliação, vai evidenciar também o trabalho do docente. E aí eu acho que é uma grande ferida, um grande desafio de entender que a questão não é só o professor, mas a formação dele, a formação continuada. E uma outra coisa que eu penso, Zizi, e colegas, é que aqui no Brasil, a gente tem hoje, que já era prevista desde a Constituição de 88, uma base nacional comum curricular. O que muitas cidades fizeram? E isso eu acompanhei de perto. Eles pegaram aquela base que o Estado maior né, depois de tantas idas e vindas, isso é o que o estudante tem que aprender, que é muito parecido com o que Portugal tem, porque eu andei estudando os documentos de vocês. Pegou esse documento e transformou em currículo. Então, o que está dividido ali é o que foi dividido entre séries ou anos de escolaridade, né? Então, ao invés de se ter um currículo ativo, um currículo flexível, um currículo dinâmico, né? Esse documento foi transformado em bimestres ou trimestres. Foi isso que aconteceu, principalmente no estado de São Paulo. Esse é o currículo, né? Então, eu penso que é um desafio muito grande efetivamente entender o que é um currículo, construir, entender que cada espaço de território de aprendizagem, cada bairro é um bairro diferente, com as suas demandas diferentes, com as suas necessidades, e trabalhar efetivamente a investigação, né? E eu acho que isso perpassa muito, Zizi, pela formação do docente.
Eu acho que a questão da universidade é muito latente. E a formação continuada dentro das escolas, por Secretaria de Educação, porque nós vemos grandes formações, formações com pessoas muito boas. A questão não é essa, a questão é o que se faz depois disso, não é? Então, assim, eu tenho uma grande formação com uma pessoa excelente, tá, e depois? O que acontece? Será que essa formação, ela é necessária para o meu território de aprendizagem? Será que o meu professor precisa hoje dessa formação ou ele tem uma necessidade de entender como alfabetiza ou as fases da infância? Entende? Então, eu penso assim, que é um montante muito grande de dinheiro que se gasta, mas eu penso que é fundamental entender as partes, entende? Não sei se me fiz entender, mas era isso que eu queria falar. Sim, Flaviana, eu sei que o Luiz está com a mãozinha levantada, só para fazer uma colocação, existem todas as dimensões, e nós podemos, inclusive, fazer a avaliação de cada dimensão. Formação de professores é uma delas, currículo é outra, construção também da própria formação mesmo, não só continuada, mas eu digo até da questão universitária, de todo o desenvolvimento científico. São muitas dimensões que nós precisamos ter essa mudança paradigmática. Sabemos que aprendemos. Porque todos nós é importante fazer essa construção de mudança. Então, ajuda a gente a evidenciar cada ponto. Uma sugestão, que nós falarmos desse ponto e desdobrarmos ele, trazemos a reflexão sobre. Porque senão o que acontece é que a gente fala, nossa, é tudo. Em realidade, teria que mudar tudo. Isso é verdade, mas pegar cada ponto. Então, currículo é um, formação de professores outro, o trabalho com relação a esses testes outro, né? Sugestão, tá? Agradecida, Flaviana. Luiz? Sim, 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 obrigado. Eu queria trazer para a discussão uma coisa que em Portugal é muito, 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 muito importante e não sei se no Brasil existe. É um documento de que cada escola que construir que se chama Critérios de Avaliação. E esse documento restringe muito aquilo que o professor pode fazer, porque qualquer professor está preocupado em classificar os alunos no final do período ou do semestre, claro, e esse documento, e eu estudei no meu mestrado mais de 100 escolas em Portugal, esse documento está profundamente mal construído e obriga, vamos opor aqui o obriga entre comas, obriga o professor a construir o tal instrumento escrito que é o teste. Porquê? O que é que diz esses critérios em 90% das escolas portuguesas? Dizem que esse instrumento de avaliação, que é o teste, tem um peso de 70% na classificação final. E que depois os outros 30% são divididos entre uma coisa difícil de avaliar, né, que é as atitudes, a parte socioemocional. Ora, o professor não tem como fugir a isso. Quando eu cheguei aqui, ao contexto onde eu estou, a primeira coisa que eu fiz foi pedir aos professores: vamos mudar os critérios de avaliação. Eles não podem estar pesando instrumentos, eles têm que estar pesando currículo. Portanto, tivemos que fazer escritores para cada nível de desempenho, ou rúbricas, como quiserem chamar, e a partir daí, um ano depois, eu já tinha um professor a vir ter comigo e a dizer-me assim: eu já não preciso de fazer testes com os meus alunos, porque já tenho forma de transformar aquilo que faço com eles numa classificação. Para além daquilo que a Flaviana disse, que tem a ver com a formação inicial de professores, que também é muito pesada neste aspecto, o outro grande problema são exatamente os critérios. Se alguém ainda tiver em Portugal vontade de olhar para as escolas, vai ver que muitas delas ainda usam critérios deste tipo. Obrigado, Zizi. Agradecida, Luiz. Então, nós trouxemos algumas reflexões nessa construção de como sabemos que aprendemos, né? As reflexões estão correlacionadas aos testes, formação de professores, critérios de avaliação e currículos.
Então, dou uma sugestão de nós focarmos em um deles, para nós fazermos um desdobramento sobre como sabemos que aprendemos e o que podemos sugerir para fazer uma constituição que seja de comunidade de aprendizagem, que esteja nessa humanização, né, nessa educação humanizada, nessa construção de comunidade de aprendizagem. Qual vocês gostariam de fazer? Uma sugestão, porque assim nós integramos numa ideia para começar a partir de como nós vemos que poderia ser feito, e começando por uma dessas construções que foram colocadas. Zizi, se eu tiver que opinar, eu escolho currículo, claro. Fico à espera de sugestões. Eu concordo com o Luiz, mas eu também penso que para uma boa construção de currículo, o professor precisa de uma formação sólida. Então, eu penso que o currículo, que acaba passando o currículo da formação inicial do professor também, né? Então, assim, eu fico na dúvida, Zizi. Então, não sei, acho que eu concordo com o Luiz também, mas eu penso que a formação inicial, o professor precisa entender o que é um currículo, ele precisa entender o que é uma concepção de aprendizagem, ele precisa entender os critérios de avaliação, como se constrói esses critérios de avaliação, entende? Então, eu preciso ter isso em mãos para partir para o depois, como dizer aqui no Brasil, fazer primeiro o feijão com arroz bem feito, para depois fazer os outros pratos que são mais elaborados. Só vou dar uma sugestão, que a ideia é falar sobre todos, é só a gente escolher um primeiro, para a gente começar, porque aí a gente consegue construir a ideia, seria nesse sentido. Então, eu voto com o Luiz. Currículo. Vendo que tem várias pessoas na nossa formação aqui na reunião, o que vocês gostariam? Currículo, vocês dariam uma outra sugestão para começarmos? Bom, eu acredito. Vocês estão conseguindo me ouvir? A Flaviana falou em feijão com arroz e pronto, ficou todo a almoçar. Eu penso, Zizi e então, colegas. Podemos começar com o currículo? Eu não sei se... O Rogério, você... Eu tenho pensado muito nessas questões, mas veja, o sistema como um todo é uma tragédia. Eu reli recentemente tem aqui uma publicação do INEP de 1984, A Busca de Identidade do Curso de Pedagogia. É uma tragédia. Eu não vejo a discussão da identidade do curso de medicina, de engenharia ou de agronomia, mas nós temos a discussão no nosso campo. Eu não sei como é que é em Portugal a formação de professor, mas aqui essa coisa vem em discussão desde 1939 e nunca se chegou a uma coisa objetiva, concreta. E a universidade padece do mesmo imaginário racionalista, entendeu? E conservador que marca a sociedade. Eu acredito que as mudanças que possam ocorrer vêm de grupos como esse que está constituído aqui, que podem se multiplicar, em que as pessoas vão criando, construindo, tá certo? E trocando. Então, cada pessoa que vem, não se trata de discutir abstratamente ou currículo, ou isso, ou aquilo. Trata-se de ter um espaço em que as pessoas, como a colega ali, tragam um problema. Eu estou vivendo tal problema. E o grupo discute e sugere, entendeu? Uma construção coletiva a partir do que as pessoas estão vivendo. Tá certo? Mas, a meu ver, esse é o caminho. Os sindicatos não fazem.
as secretarias de educação dificilmente fazem. Não adianta nós esperarmos da graduação nem da pós-graduação, porque é o mesmo esquema, é a mesma lógica, é o mesmo imaginário, né? Então, eu acredito que as mudanças vêm deste grupo que vão, digamos, contaminando, tá certo? O ambiente, vão provocando, tá certo? Vão provocando os colegas das mudanças. Então, eu vejo que uma das questões é termos essa decisão do que gostaríamos de fazer, né? Estão vindo várias questões, veio uma proposta aqui também da Silvana, porque não analisam aspectos básicos dos currículos de BR e PT nos próximos encontros. Alguém apresenta o texto do currículo simplificado e depois se discute. Nós temos que ver só o caminho, porque esse que é o ponto. Ideias são muitas, e se nós pegarmos o sistema como um todo, nós não conseguimos abordar cada construção. Então, nós precisamos escolher um caminho. Como vocês gostariam de começar? Vocês estão me ouvindo? Que a internet aqui está bem ruim por causa da chuva. Porque ficaram algumas sugestões, certo? A sugestão que eu estava dando era com relação a escolhermos um para falarmos sobre. A sugestão que o Rogério está dando é trazer uma problemática de alguma localidade para, a partir dela, falar. E a sugestão que a Silvana está trazendo é com relação a fazer uma avaliação de currículos do Brasil e Portugal para poder ver o que tem no currículo e se discutir sobre. Então, nós precisamos só escolher um caminho em comum, porque essa é a grande dificuldade das construções, né, que já estamos fazendo um pouquinho de assembleia aqui, é escolher um caminho comum para começar a desenvolver, certo? Eu vi que alguém levantou a mãozinha. Tainara, foi você? Você que gostaria de falar? Tarde. Eu tô um pouco rouca, não sei se vocês conseguem me escutar. Sim. Bom, eu cheguei agora, né? Então, assim, tô meio perdida, tô meio me recuperando também, então tô com a cara meio inchadinha, mas tô conseguindo acompanhar. Enfim, fiquei meio receosa se falava ou não, porque é isso, acabei de chegar, né? Mas eu não entendi o porquê que caminhou para avaliar os currículos existentes como proposta, né? E mas eu queria trazer uma fala bem do lado do jeito que o Rogério trouxe. E realmente, do jeito que tá, não está funcionando mais. Então, às vezes, se a gente come, a gente está sempre comendo arroz e feijão, e aí o nosso paladar tá às vezes fechado para experimentar o novo, porque a gente já conhece aquilo que a gente está sempre fazendo. Então, para mudar, né, o amanhã, a gente precisa mudar práticas agora, e não só práticas, né? Como a gente organiza as práticas. Tem muitas práticas boas que a gente vê por aí, acompanha, né? Mas a gente tem percebido essa dificuldade de grupos se organizar para propor o diferente, para propor fazer o novo, porque não estar aberto. Por quê? Por exemplo, até participo de um grupo que a gente começou a construir, a gente chamou de descurrículo. Não, nada contra o currículo, mas a ideia era fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque já está se preso ao formato que se tem. E aí, até uma das companheiras falou aí sobre o professor, né? Precisa começar naquela parte do professor.
ele que precisa também já mudar. Sim, mas também não adianta só o professor, porque às vezes tem um educador que traz uma mudança, mas os pais estão presos no feijão com arroz e não aceita aquelas mudanças. E isso atrapalha, né? Por exemplo, eu tô numa comunidade, né, num assentamento rural, no interior do estado de São Paulo, e nós estamos aqui no desafio da construção de um espaço educativo aqui na comunidade, trazendo a questão da educação do campo como foco. Por quê? Porque é o contexto das nossas crianças. Só que a maioria das crianças aqui ainda estuda na cidade, na escola da cidade. E qual que é o problema, por exemplo, no meu contexto de um assentamento? Muitos assentamentos, hoje em dia, eles estão sofrendo. Por quê? Porque as crianças foram estudar nas escolas da cidade. E as escolas da cidade não trouxe a pertença do campo para aquelas crianças. E aí, os idosos, os velhos estão morrendo, estão ficando, né, cansados, não estão dando conta mais da lida. E as crianças e os jovens estão presos naquela educação comum, essa lógica comercial que a educação comum, convencional, na maioria das escolas está sendo. Então, assim, eu acho que como que a gente traz, por exemplo, só um minuto, filho. Como que a gente traz, é que aqui em casa eu tenho 5 filhos, gente, tá todo mundo por aqui. No meu caso também foi isso. Eu sou a favor de uma escola na comunidade, estou construindo isso. Mas a gente depende dos adultos em harmonia para um projeto andar. Esse é um desafio. Só que eu não podia esperar os adultos estarem em harmonia para o projeto ir andando, enquanto os meus filhos iam crescendo. Então, eu optei em não mandar para a escola da cidade e ir construindo um projeto diferente de educação, enquanto a gente vai construindo a escola na comunidade. Isso é um desafio, porque no Brasil não se pode, não é proibido, mas também não pode. Então, a gente está enfrentando processo jurídico e tal, enfim. Mas porque a gente está pautando isso, olha, eu quero uma educação diferente para meus filhos agora. Eu não posso esperar. Eles não têm como esperar. É agora que grandes influências do aprendizado vão fazer parte do que eles vão ser amanhã, né? E aí, nessa pegada de como que a gente sabe que a gente aprendeu, né? A gente até começou uma conversa aqui em casa. Aí, um levantou, olha, a gente sabe que eu sei que eu aprendo quando eu consigo fazer aquilo que eu aprendi. Aí eu tenho a certeza de que eu aprendi. Não só li, só, né, na teoria. E o outro, não, quando eu gravo na cabeça, eu sei que eu aprendi. Então, assim, cada um vai descobrindo essa sua forma de aprender. E quando a gente molda tudo com critérios já pré-estabelecidos, a gente não está aberto para novas possibilidades, né? Eu acho que era isso, era uma contribuição, assim, que eu queria trazer e tentar me harmonizar, assim, com o grupo, já que eu estou chegando agora, assim. Então, eu trago também como demanda isso, assim, a gente aqui é um assentamento, num processo de construção, acho que é uma escola pública de qualidade, mas a gente não quer uma parceria direta com, por exemplo, a prefeitura, porque senão eles querem colocar todo o formato, toda a bagagem que já é da prefeitura de como tem que ser escolas e enfiar aqui para dentro, e aí as comunidades vão perdendo autonomia. Isso tem acontecido também em muitos lugares. Tribos indígenas, por exemplo, vem a prefeitura e paga a escola e coloca lá dentro. Mas coloca dentro, já que é eles que estão pagando, o formato que é ensinado, que é o convencional. E aí as comunidades vão perdendo as autonomias do aprendizado, e os saberes vão ficando esquecidos, né? Era isso, gente. Obrigada. Agradecida, Tainara, muito bem-vinda, tá? Vou dar a sugestão para você, de você dar uma olhadinha nos outros vídeos, para você compreender como é que está sendo o processo aqui, tá? Aqui a proposta é novas construções sociais de aprendizagem e educação, onde agora nós estamos desenvolvendo, e essa perguntinha do como sabemos que aprendemos, está ligada a 7 perguntas da complexibilidade da aprendizagem,
Nós estamos descorrendo elas e trazendo reflexões na construção da metodologia de comunidade de aprendizagem, que é uma metodologia humanizadora, né? Então, nós estamos trabalhando justamente isso agora. Agradecida você colocar também, como você vê, como sabe o que aprende. E quanto a essas demandas, é justamente a trazer para ver o que nós podemos fazer sobre e como funciona essa construção, mas nessa perspectiva. Então, eu daria a sugestão de você, eu vou colocar aqui novamente os documentos, mas você entra no Telegram, começa a ver os vídeos, acompanha os materiais para você compreender como funciona, tá bom? Porque lá nos vídeos tem toda a questão também, que nós aqui trabalhamos com núcleo de projetos, nesse núcleo tem matriz axiológica, que é a carta de valores, a partir dos nossos valores constituídos em cada localidade, onde nós fazemos uma carta de princípios desses valores e uma construção de acordo de convivência desses valores. Todas essas colocações nós já fizemos inúmeras vezes aqui em vários vídeos, e às quartas-feiras, pela live no José Pacheco, 1951, nós fazemos também explicitações sobre essa construção, tá bom? Mas seja muito bem-vinda, participa com a gente, e vamos ver o que nós podemos desenvolver para ajudar em cada localidade, com certeza. A ideia é fazermos uma rede, mas nós desenvolvemos de forma da metodologia da comunidade de aprendizagem, tá bom? Então, bem-vindo. Bom, então eu gostaria de perguntar, nós temos ainda um tempo, que bom, para fazer esse desenvolvimento. Vocês gostariam de começar como? Querem trazer a partir dessa problemática que a Tainara trouxe também, ou gostariam de fazer uma avaliação a partir de um currículo? Como gostariam de fazer? Alguém gostaria de dar a sugestão? Escolhe você, Zizi, é melhor. Então, estão todos abertos para começar. Podemos começar por qualquer construção. Isso é ótimo. Eu estou só com muita dificuldade de vê-los e ouvi-los, mas eu acredito que vocês estão me ouvindo, né? E vendo, eu não sei. Que a tela aqui para mim está preta. A Silvana está colocando que perdeu a proposta do Rogério. Rogério, você quer repetir a sua proposta também, por favor? O áudio está fechado, Rogério. Tem que abrir o áudio. Agradecido. A Tainara colocou o problema, que é o tema sobre o qual eu venho escrevendo, lendo e refletindo. Agora, pensando em tudo que eu vivi na escola, como escolar, como professor, etc. Entende? O grande problema é como construir essa outra escola. Entendeu? Essa, a meu ver, é a questão fundamental. No caso brasileiro, nós temos o artigo 15, que fala da autonomia da escola. O artigo 23 é muitíssimo interessante, que ele fala do ensino fundamental, da educação básica, e lá diz o seguinte: vocês podem organizar a escola de qualquer maneira que vocês quiserem, desde que seja para que os alunos melhor aproveitem. O artigo 23, tá, veja lá na 93, 94, está lá. Você pode construir... Ou seja, o sistema reconhece na lei desse artigo que não funciona. E lá adiante você tem lá no final do artigo 81, que fala da possibilidade de escolas alternativas. Então, o que eu tenho visto são movimentos de professores que se articulam e buscam se valer dessas aberturas legais para terem autorizado uma outra escola. Então, seria o caso da Tainara, mobilizar a comunidade dela, entendeu? Fazer o projeto e ir à autoridade competente mostrar os artigos da lei. Olha, nós queremos trabalhar de acordo com o artigo 81 e 23. Pronto. E aí constroem o currículo, o programa de estudos e o plano, entendeu? Eu não sei se alguns dos colegas presentes têm vivido isso, mas eu acho que esse é o caminho que
onde nas minhas pesquisas eu tenho visto os resultados mais ricos, que é o que aconteceu com a Escola da Ponte, né? Um grupo de professores, olha, né? Então, formar esses grupos, que é o grande desafio, porque por dentro do sistema eu não tenho esperança, entendeu? Ele é marcado, ele é calibrado, está todo formatado, né? E é muito difícil, é muito difícil. Era isso, obrigado. Então, ficou claro as colocações? É só para a gente ver uma forma de fazer, como nós gostaríamos de falar, como sabemos que aprendemos. Nós levantamos algumas questões: currículos, testes, formação de professores e critérios de avaliação. Inicialmente estávamos indo para currículos, e aí veio questões com relação a como fazer isso. Se leria o currículo do Brasil e de Portugal, ou uma ideia base para poder fazer esse desenvolvimento, ou se viria para uma problemática, certo? Porque aí nós vamos falar como que nós sabemos que aprendemos para poder demonstrar como funciona essa evidência em comunidade de aprendizagem, já que a forma instrucionista nós já sabemos. Os problemas nós sabemos, mas nós estamos pensando em como fazer isso de uma forma que demonstre a evidência de aprendizagem sem necessitar de nota e da forma como é feita as construções, certo? Foi essa a primeira ideia que nós tivemos. Só que eu vejo que o mais importante é nós começarmos numa ideia para poder construir, senão vão se trazendo outras e outras e outras questões e nós acabamos não fazendo uma construção própria. Esse aqui é o ponto. Bom, eu vou dar uma sugestão, então. Vamos começar com currículos, então? Aí, a partir daí, nós vemos se entramos por outro caminho, porque é importante nós começarmos por um caminho, já que nós estamos nessa proposta. Então, como sabemos que aprendemos na construção dos currículos? Como que vocês veem que pode ser desenvolvido esse currículo em como sabemos que aprendemos nessa visão de comunidade de aprendizagem, que é uma proposta de educação humanizada, né? Ou seja, que não seja uma proposta de trazer os alunos, os professores e a própria construção das escolas nesse nível que tem hoje em dia, que nós sabemos que não está trazendo aprendizagem, e sim existe um processo de mercado. Então, como nós podemos fazer isso? Qual a sugestão que vocês teriam dessa construção de currículos de cada localidade? Entendendo que, na metodologia de comunidade de aprendizagem, nós sempre partimos de matriz axiológica, nós sempre partimos de carta de princípios e acordo de convivência. Aí tem formação de núcleo. Mas como é que nós podemos desenvolver esses currículos? E o currículo de comunidade de aprendizagem, ele parte da subjetividade, o currículo da subjetividade, o currículo de comunidade e o currículo da consciência planetária, certo? Então, só relembrando, para a gente partir, né, dessa perspectiva. Sim, Luiz. Pois então, currículo. É exatamente o que a Zizi estava tentando iniciar. O currículo é visto pelos teóricos como algo que se dá à partida, não é? Está construído e vamos agora transmitir esse currículo para o aluno. Só que o currículo não é isso. O currículo é um conjunto de experiências que nós temos e que nos levam à aprendizagem. Quando nós vamos concorrer a um emprego e nos pedem o currículo, nós não levamos o currículo da escola, pois não. Nós levamos aquilo que foi as nossas experiências de vida, as nossas experiências de aprendizagem, os cargos por onde passámos, os trabalhos que fizemos. Portanto, o currículo para o aluno não pode ser algo pré-definido à partida. Esse é um grande problema, porque os professores entendem isso como currículo. Então, a resposta, quanto a mim, tem que ser exatamente o currículo universal, o currículo de subjetividade, porque isso reporta a cada indivíduo e não um currículo que seja igual para todos. Era isso que eu queria acrescentar. Certo. Então, pensando do currículo nessa perspectiva, nós já sabemos que um currículo único, né, ou seja, com um conteúdo único, não é a solução. Nós precisamos constituir nosso próprio currículo na localidade, entendendo que
tem que ter referências, com certeza. Essas referências são os Claro, indicadores. claro. Referenciais, eu ia dizer isso, os referenciais são importantes, mas têm que partir dos valores de cada comunidade, da matriz axiológica, porque a minha comunidade aqui é diferente da comunidade do Rogério e do Zizi, é diferente, e alguns poderão ser iguais, e a matriz até poderá ser parecida, mas não poderá ser igual, não é? Porque somos diferentes. Sim, e a partir disso, como é que nós podemos evidenciar como sabemos que aprendemos a partir desses currículos? Sugestões de práticas. Como é que vocês veem que isso pode ser feito para ajudar as pessoas a compreenderem como funciona, não partir de um conteúdo pré-feito, e sim a partir da resultante dessa construção de aprendizagem e da busca e investigação, não só dos aprendizes, mas da própria comunidade? Como é que nós podemos evidenciar isso? Tem sugestões de ideias? Ou como vocês estão fazendo na localidade de vocês, para ajudar a gente a trazer também referências? Zizi, eu tenho, mas eu não queria falar já. Como já falei muito e gostava de ouvir outras pessoas. Depois eu poderei dizer como faço aqui. Bom, vou trazer referências, então, com relação a essa construção de currículo, né? Quando nós partimos de uma comunidade de aprendizagem, a partir do currículo da subjetividade, comunidade de consciência planetária, nós estamos trabalhando os valores que constituem aquele núcleo. E aquele núcleo, ele se desenvolve por quê? Normalmente por uma investigação, ou seja, eu quero saber alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa, ou por uma problemática. Estou com uma dificuldade em alguma questão e quero resolver essa questão. Então, por exemplo, valor. Um valor muito utilizado é o valor do respeito, nesse desenvolvimento de humanização. Então, como é que eu desenvolvo esse respeito? A partir das relações humanas e esse respeito na construção da aprendizagem. Porque o grande desenvolvimento das comunidades de aprendizagem ocorre no paradigma da aprendizagem e no paradigma da comunicação. Então, na aprendizagem, nós desenvolvemos a partir da investigação e pesquisa do interesse de cada um, certo? Só que existindo a construção, como é que eu posso dizer, científica disso. Não é só eu quero saber uma coisa, daqui a pouco eu mudo, não é isso. É desenvolver uma investigação sobre aquilo que está sendo feito, que nós chamamos de projeto ou que nós chamamos de pesquisa, certo? Então, nessa pesquisa ou nesse projeto, são constituídos um roteiro de aprendizagem, que é o roteiro que a criança, o jovem ou o adulto vai desenvolver para aprender e construir a sua aprendizagem demonstrando e evidenciando o que está aprendendo, como está aprendendo, com quem está aprendendo, quanto tempo leva a aprender, para demonstrar como sabe que está aprendendo, porque não é só um processo estanque de uma nota, que para mim, de verdade, é um campo até preguiçoso, né? Você colocar só uma nota ali de um conteúdo, ao invés de demonstrar todas as dimensões que se desenvolvem naquela aprendizagem, porque a pessoa aprende muito mais até do que ela às vezes consegue perceber. E na demonstração da ação dela, ela fica claro isso, né? Em projetos, muitas vezes isso fica mais fácil de ser demonstrado porque você faz um projeto em conjunto e você apresenta esse projeto construído. Como, por exemplo, as crianças têm o interesse de aprender a fazer uma casa de cachorro, por exemplo. Então, elas vão estudar a matemática, elas vão investigar como escrever, se elas não são alfabetizadas, elas pedem ajuda umas para as outras para ajudar a escrever o que elas não entendem, ou como elas querem se expressar, para fazer aquela pesquisa de que tipo de madeira vai ter naquela casinha de cachorro, como vai funcionar a organização. Então, elas vão se organizar para fazer isso. Então, elas vão demonstrar no projeto a evidência daquela aprendizagem. E também a partir do quê? Da resultante física. Mas isso, quando ocorre, por exemplo, a nível mental ou a nível emocional, é mais difícil de ser demonstrado. Então, nos currículos, quando nós trabalhamos com a matriz axiológica, nós também demonstramos o desenvolvimento daquele valor. Se a criança está conseguindo evidenciando o respeito com o próximo, se ela está conseguindo ter o respeito consigo mesmo, se ela consegue desenvolver essa questão da aprendizagem, né? Como que ela está tendo respeito da própria aprendizagem. Então, isso que nós precisamos trazer, eu vejo uma sugestão,
de evidenciar. O Luiz está falando que não precisa mais falar, Luiz, mas é bom falar, porque são várias formas de exemplificar essa diversidade de entendimento para nós conseguirmos mostrar que os currículos, eles ajudam em muito. Por exemplo, quando eu fui apresentar para conseguir demonstrar que o projeto estava caminhando, eu apresentei o currículo mesmo. Eu vim com o currículo pronto e demonstrei, está aqui o currículo. Então, eu vejo que se nós organizarmos uma série de documentos que nós sabemos que dá validação a essa construção de aprendizagem, nós podemos validar isso como funcional. Porque não é que seja ilegal, é legal, mas essa legalidade ela não tem um desenvolvimento próprio, porque é tão pouco utilizada a nossa autonomia de fazer essa construção. Por exemplo, as escolas têm autonomia, mas quanto dessa autonomia nas escolas de fato é utilizada? Então, isso nós precisamos pensar também e desenvolver. Como o Rogério disse para a Tainara também, se ela tem a construção dela, apresentar o projeto que ela está fazendo e desenvolver também toda a fundamentação do que ela está fazendo parcerias com a comunidade também, porque nós sabemos que o que mantém um projeto é a própria comunidade. Se a comunidade ela está entendendo o projeto, está atuando e construindo junto, isso dá desenvolvimento. Agora, se não, o que começa a acontecer são problemas mesmo, porque as pessoas, por falta de entendimento, começam a fazer julgamentos. Então, isso tem que estar bem explícito mesmo, ou da melhor forma possível, né? Mas era isso que eu teria para exemplificar um pouquinho, para ajudar nesse desenvolvimento do que seriam essa construção de currículo e essa apresentação de avaliação, porque isso é uma avaliação, né? Então, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Estão pensando, né? Que isso é importante para a gente pensar, inclusive, nós estamos quase fechando a nossa reunião, mas eu daria a sugestão de nós pensarmos sobre essa construção para no próximo sábado nós viermos até com a ideia mais, né? Não, pensei sobre isso, trouxe uma ideia, trouxe aqui uma base de um currículo, como a sugestão que a Silvana trouxe, de uma problemática que eu estou tendo no meu currículo. O que, que vocês veem sobre isso para a gente poder desenvolver? Como sabemos que aprendemos? Porque o mais difícil é isso, nós evidenciarmos para uma educação saúde, Luiz, para uma educação tradicional, como funciona esse desenvolvimento na prática. Porque a tradicional entende, por exemplo, quando você fala com pessoas que não entendem sobre o que é inovação na educação ou como funciona essa humanização, a primeira pergunta é: mas quando que as crianças estudam? Eu não estou vendo as crianças estudarem. Então, nós temos que trazer o como que as crianças estudam. O quando é sempre. Agora tem que trazer essa mudança paradigmática para que haja um entendimento de como funciona. Porque aí nós conseguimos abrir um nicho, que é a ideia de nicho, de fato, né, até no sistema, para demonstrar essa evidência. Porque o sistema, ele trabalha com conteúdos, mas o nosso conteúdo é desenvolvido de forma integral e dinâmica. E é desenvolvido pelas pessoas que estão de fato ali, que é o que deveria ser, mas não é o que ocorre. Embora na lei diga isso mesmo, até nos direitos humanos, em todas as construções, né, traz essa visão. A Tainara está colocando, precisamos aprender a aprender. Exatamente, Tainara, e saber o que estamos aprendendo e demonstrar o que é aprender a aprender. Porque também, muitas vezes, essa ideia, falta essa conceituação, né? Aprender a aprender é fazer qualquer coisa, igual foi feito com o construtivismo. Construtivismo é só você colocar as crianças juntas com os professores e deixar as crianças fazerem o que quiserem. Não é isso. É muito mais profundo que isso. É uma construção organizada de relações humanas, de metodologias, de técnicas que são desenvolvidas em investigações conjuntas em comunidade. E essas investigações, elas trazem resultados para um desenvolvimento humano. Mas nós temos, inclusive, a nossa qualificação como desenvolvimento humano, não da qualidade do ser humano, mas sim da quantidade, né? O que nós conseguimos produzir, não o que nós nos qualificamos por fazer. Então, nós precisamos trazer essa mudança de mentalidade, né? Vejo que isso é um bom começo para desenvolvermos também. O nosso tempo, né, encerrou, mas eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação. Se não, só deixar essa sugestão de pensarmos sobre isso mesmo para a semana podermos desenvolver ainda mais. Certo, então,
Então, agradecida a todos, bom final de semana, boas reflexões, até a próxima semana. Vamos construir juntos e juntas. Bem-vinda, Tainara, bem-vindo quem está chegando. Abraços. Abraços, tchau, gente. Bom final de semana.